Bom, pessoal, eu queria fazer esse vídeo para vocês sobre a certificação FIPS 140-2, pois essa é uma frente que a gente vem conduzindo aí há mais de ano, né? Vários de vocês estão envolvidos nesse esforço, mas eu noto assim, que não está muito claro para todo mundo qual que é, né, qual a significância qual o significado dessa certificação, né, para que ela serve e o porquê da gente estar perseguindo ela, né? Por que a gente precisa dessa certificação FIPS 140-2? Bom, começando pelo básico, né? O FIPS, né, ele não é um organismo, né, um órgão, né, que faz essa certificação. Ele, na verdade, são as diretrizes em si, né? Diretrizes para quê? Diretrizes para a construção de produtos, de sistemas computadorizados, né, que tenham recursos de segurança, né, recursos de criptografia, segurança e proteção de dados. Eu estou usando aqui o termo sistemas computadorizados, mas lá na definição do NIST, né, ele fala de computer systems, tá? Isso é tanto hardware como software também. Né? Então, basicamente, o FIPS são diretrizes e padrões, são guidelines, são publicações, tá? Que inclusive estão disponíveis gratuitamente para quem quiser ler, né? Elas vão bem além também de guias para a construção de sistemas criptográficos, né? Que é o caso do 140-2 e 3, né? Existem ali também diversos outros tipos de regras, enfim, eu recomendo vocês darem uma olhada no site lá e vocês vão ver o teor dessas publicações. E o FIPS trabalha, né, com a Secretaria de Comércio, porque a razão dele existir é que no começo, quando as agências federais desejavam comprar um produto, né, não tinha garantia nenhuma, não tinha nenhum benchmark do que era um produto seguro, um produto de criptografia, né, seguro, né? Como é que, por exemplo, a agência, né, o órgão lá do governo, ia ter certeza, né, de que o produto que ele estava comprando era confiável, né? Ele tinha que confiar no vendor, né? Só que isso, né, como nós sabemos, né, criptografia é complicado você implementar criptografia corretamente. Então, surgiu essa necessidade de um programa de certificação, né? E foi daí que, bom, surgiram essas guidelines inicialmente, que eram opcionais, até 2002, quando elas se tornaram obrigatórias, né? Então, basicamente, é para isso que serve o FIPS, né? É para quem deseja vender produtos de criptografia para o governo americano e canadense também. A gente vai ver no futuro depois que o processo de validação, né, o programa que valida, né, um módulo criptográfico, como é que eu falo, de acordo com as guidelines do FIPS, é um programa que é compartilhado entre os Estados Unidos e o Canadá. Então, em outras palavras, aí, né, o NIST desenvolve esses guias e padrões técnicos, né, de modo a permitir que fornecedores construam produtos que atinjam o padrão de qualidade necessário para se vender para o governo, né? Só que na prática o FIPS ele vai bem além disso, né, na prática. Ele já se tornou aí uma espécie de benchmark para produtos de segurança confiáveis, né? Como, por exemplo, como exemplo disso, né, o padrão PCI DSS, que é para processamento para pagamento com cartões e etc., ele usa o FIPS como uma diretriz, como é que eu falo, um exemplo, né, de strong crypto, de criptografia suficientemente forte, né, para o seu protocolo, né? Ele segue a definição de FIPS para o que é criptografia forte. E, por exemplo, aquele hardwarezinho, aquele HSMzinho que tem no cartãozinho de crédito, né, aquele chipzinho ali, ele segue o padrão FIPS, né, de segurança. E é isso aí. Então, basicamente, as empresas elas querem todas ter esse logozinho aqui, FIPS Validated, né, que agora não é mais 2, é 3. Bom,
vocês podem olhar, né, para confirmar essa história aí que eu contei para vocês podem dar uma olhada lá no site do FIPS, vocês vão ver que esse esforço surgiu, na verdade, na década de 80, né, quando o pessoal estava tentando propor requisitos de segurança para equipamento que usava DES, né? Vocês podem ver aqui, até esse documento aqui, ele é digitalizado, bem interessante de ver. Eu não vou carregar aqui agora porque é um arquivo bem pesado. Mas essas diretrizes elas foram evoluindo, né? Como vocês podem ver aqui, a FIPS 140 foi superseded pelo 140-1, o 140-2, aí depois teve outra iteração do 140-2, e depois outra iteração. Por fim, ela encontrou um padrão ali que ficou vigente foi lançado, publicado em 2001, quer dizer, a última change notice em 2002, ficou válido até 2019. Quer dizer, 18 anos aí, né? Porque até 2020 o pessoal estava aceitando validação pelo FIPS 140-2. Quer dizer, foi um protocolo que, né, ficou aí vigente por 18 anos, tá? Bom, quem quiser agora aqui mais detalhes sobre essa última geração, né, do padrão, que é o FIPS 140-3, eu sugiro vocês darem uma olhada nesse excelente vídeo aqui, de um tal de Ryan Thomas, lá da Acumen Security. A Acumen é um desses laboratórios que realiza a certificação, né, do FIPS. Então, eu sugiro vocês assistirem essa palestra aí, que é de 2020, né, que foi bem quando o modelo entrou em vigência, o padrão 140-3 entrou em vigência. Bom, então como é que funciona na prática, né? Vamos supor que eu queira submeter o meu módulo criptográfico lá para obter o FIPS 140-3, para validar ele de acordo com essas diretrizes da FIPS 140. Não é X mais, né? É só 3, a gente só aceita, só é aceito agora como é que eu falo, a validação de acordo com o padrão terceiro. A ideia, né, é que o seu módulo de criptografia seja aprovado por esse programa chamado CMVP, né, Cryptographic Module Validation Program, que é uma espécie de joint effort, né, entre o NIST e esse departamento, esse centro canadense aí de cibersegurança, né, cujo objetivo é validar módulos criptográficos para, né, as agências federais, né? E vocês podem ver aqui nesse link aqui, como é que eu falo, mais detalhes sobre esse programa, né? Basicamente assim, quem submete o seu módulo criptográfico por esse programa, ele tem o seu módulo publicado aqui, né? Vocês podem ver aqui a lista de Validated Modules, né? Ela é pública, vocês podem buscar aqui e ver, né, qual é o tipo de empresa que busca essa certificação, né? São geralmente empresas que, né, procuram prover serviços para o governo, na sua maior parte, né? Ou outras que simplesmente, né, buscam ter isso como uma espécie de comprovação, né, de certificação de que o seu produto, né, foi construído da maneira correta. Só um detalhezinho também aqui, né? O nosso módulo, ele já teve essa validação 2 vezes já, né, no passado, só que ela já expirou, né, em 2016, expirou aí em 2020, né, e a gente está agora submetendo novamente o módulo para obter uma nova validação. Só estamos atrasados aí, não estamos na lista de módulos válidos por causa da pandemia, infelizmente, que atrasou tudo aí. E, bom, o primeiro passo, então, nesse processo é você buscar um laboratório de teste, tá? Esses laboratórios de teste são centros, né, laboratórios, que são acreditados por esse programa, através desse programa aqui, esse National Voluntary Laboratory Accreditation Program, né, que basicamente exige que você tenha profissionais que passem um determinado tipo de exame lá, enfim, tem todos os critériozinhos no site deles lá, vocês podem buscar. E esses laboratórios são uma espécie de sherpa por esse processo, porque ele realmente exige um guia, né, que entenda essa certificação, porque, olha, se a gente, lembrando ali do que eu falei anteriormente, né, que esse padrão
ele esteve em vigência durante 18 anos. A gente pode imaginar o tanto que a tecnologia evoluiu em 20 anos, né? Em quase 20 anos. E então, durante o processo, né, como é que eu falo, durante os anos, foram sido feitas pequenas modificações como é que eu falo, no programa, né? E essas modificações vão gerando aí implementation guidances, vão incrementando esse implementation guidance, né, que é uma espécie de FAQ. E, gente, esse negócio aqui tem centenas de páginas, né? E, bom, são muitas vezes detalhes muito, né, específicos da certificação né, da construção dos algoritmos criptográficos. E realmente você precisa né, de alguém com experiência nessa área, principalmente quando você está buscando fazer a validação de um módulo de hardware, né? Com software é um pouco mais simples, mas hardware, então, é complexo porque, para vocês terem uma ideia, muitas vezes a empresa começa o processo, né, de certificação e no final do processo o produto dela já está obsoleto, né? É um risco, né, um problema que esse programa tem, né? E que é uma das coisas que eles estão buscando melhorar aí nessa versão terceira do programa, né, tentando dar mais celeridade para o processo. E só um outro detalhe aqui também, né, esse padrão ele especifica diversos níveis de segurança, né, que variam de 1 a 4. Os níveis 3 e 4 exigem, né, são implementações de hardware, né? 1 e 2 se consegue em software, né? São níveis que não exigem, que não tem requisitos de segurança física, né? O nível 2, que eu acho que é o máximo que a gente consegue, quer dizer, que é o máximo que a gente consegue em software, ele tem alguns requisitos adicionais em relação ao primeiro, que é, como, por exemplo, tamper evidence, a conformidade com determinados perfis de proteção da Common Criteria, né? A gente pode entrar em mais detalhes sobre isso depois, né? Quando a gente for falar de NIAP em outro vídeo. E, bom, se vocês se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre quais são essas funções de security functions, né, os algoritmos que o FIPS aprova, né, a gente tem nesse anexo A aqui a lista dos algoritmos. Eu não vou mostrar aqui para vocês, não, simplesmente porque esse aqui né, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem acessar aqui o link, né. O guia inteiro está disponível aqui. Tá? Eu estou falando aqui ainda do FIPS 140-2, que é o que a gente está perseguindo aqui na Cellcrypt atualmente. A gente ainda está, como a gente submeteu antes de 2020, né, ainda está perseguindo ainda a versão anterior, porque ainda não tinha sido aberto ainda estava aceitando-se as submissões para o padrão 140-2. E, bom, essa figurinha aqui na direita, ela meio que ilustra, né, o processo na prática, né? O laboratório, né, esse laboratóriozinho que a gente busca para guiar a gente pelo processo, ele constrói, né, esse test report, que, né, mostra que, bom, a gente passa todos os testes criptográficos, etc. e tal, submete isso para o NIST, né, que é o órgão que faz, que realiza, que executa como é que fala, a verificação, que verifica esse relatório, né, e que, né, dá essa certificação. E depois de alguns vai e voltas aí, a gente finalmente obtém, né, o módulo, a validação, né, do FIPS. E aí a gente vai no site lá, né, como módulo, né, aprovado pelo CMVP. E só um detalhezinho aqui, né, que é uma coisa que surgiu agora em 2020, que é bastante interessante e tem a ver com aquilo que eu falei agora há pouco sobre, né, dar celeridade ao processo. Bom, antigamente, né, os testes eles eram realizados in loco, né, você tinha que levar lá seu módulo, né, criptográfico no laboratório para que eles executassem os testes de maneira independente in loco, né? E o NIST já está evoluindo isso daí um pouco, né? Hoje a gente já pode fazer parte dos testes aí, através desse programa, os testes dos algoritmos, né? Através desse programa CAVP aí, que é totalmente online, né? Então é bastante interessante, a gente até submeteu aqui alguns dos nossos módulos por esse programa, que é um pré-requisito para se obter o CMVP, né? Para que a gente obtenha a certificação do FIPS. Vou até carregar aqui e mostrar para vocês aí, ó. A gente está lá na lista como aprovado para uma plataforma
essa plataforma aqui, que é o servidor, esse servidor da HP aqui, né? Rodando um Red Hat. Então é isso daí, tá lá a lista dos algoritmos dos Security Functions, que é o nosso módulo busca que implementa, né? E, bom, a gente vai conseguir, né, essas validações aqui para cada uma das plataformas, né? Novamente, o FIPS ele valida um módulo criptográfico rodando em uma determinada plataforma, que a gente não certifica como é que eu falo, uma biblioteca, né, o software puramente. Nós certificamos a biblioteca, o software, determinada versão dele rodando em determinado hardware, né? Então, a gente, por exemplo, como parte lá do nosso certificado, vai dizer que o nosso módulo foi validado para um servidor tal, né, Android S20, né, versão tal, e iOS, né, enfim, o Raspberry Pi, qualquer plataforma, né, no caso nosso que é um módulo de software, né. E hardware, né, hardware é único, né, então isso não é irrelevante. E bom, por fim aqui, só para dar um exemplo mais prático aqui, né, de como que funciona aí na prática esses módulos, né, existe diferentes modos de operação, geralmente, né? Os vendors, geralmente, eles constroem os módulos de modo que eles consigam operar fora, né, do modo aprovado pelo FIPS, né? Usando, talvez, algoritmos criptográficos que não sejam aprovados, né? Por exemplo, o hash com MD5, né? Isso não é um algoritmo que é aprovado pelo FIPS, mas, geralmente, alguns módulos, eles suportam isso, né, como parte da biblioteca. Então, o módulo FIPS, geralmente, tem um modo aprovado e não aprovado, né? Um exemplo desse tipo de módulo é a biblioteca OpenCSL, né? Até a versão 1. Eu não me lembro, a versão terceira do OpenCSL que saiu esse ano ainda não tem a certificação FIPS, né? Mas versões anteriores têm. Eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui do OpenCSL versão 1.02, né? E como que ele pode ser operado com e sem FIPS, né? E o que acontece quando eu tento executar uma função não aprovada, né, na prática. Bom, eu botei aqui no Linux para mostrar para vocês um pedacinho de código bem simples que chama uma função que não é permitida de acordo com as guidelines do FIPS, né? E como é que o que acontece, né, nessa situação? Então, para isso eu compilei uma biblioteca FIPS aqui. Eu tenho 3 OpenCSLs basicamente aqui na minha máquina. Isso aqui é um Linuxzinho bem padrão. Um Ubuntu, né? E eu tenho o OpenCSL do sistema, que provavelmente é a 1.1.1. Eu tenho esses outros 2 OpenCSLs aqui que eu compilei numa pasta adjacente aqui. Um deles tem o módulo FIPS compilado, né? Para você compilar com o módulo FIPS, você precisa de baixar o módulo, né, que é um código à parte, e daí você compila o OpenCSL, né, dizendo para ele que você, né, gostaria de habilitar o FIPS, gostaria que essa biblioteca OpenCSL sua tivesse o recurso FIPS. A maior parte das vezes você já baixa esses binários direto da internet, né? O OpenCSL já oferece isso daí já pré-compilado para vocês, ou então já vem no sistema, mas quem quiser ter esse controle aqui, vocês podem compilar na mão, né? Está disponível para diversas arquiteturas. E, bom, e tem outra versão aqui que é a biblioteca OpenCSL Vanilla, né, sem FIPS. Então, eu já compilei esse código aqui, tá? Já tenho um bináriozinho aqui de teste. E o que eu vou fazer bom, apontar uma... Deixa eu ver se eu já não tenho... Acho que eu já compilei isso daqui. Bom, aparentemente não, mas vai na mão mesmo. Vamos lá. Eu estou em Projects, OpenSSL. Vamos tentar um primeiro com o FIPS. Aí o OpenSSL de fato fica aqui em OpenSSL FIPS. Beleza. Ups, não encontrou a biblioteca.
Isso é porque eu preciso provavelmente apontar para o meu, perdão, lib. Eu não estou compilando. Então tá aí. Essa biblioteca aqui tem o suporte, né, ao FIPS. Então ele diz para a gente que, né, essa biblioteca que eu estou chamando tem FIPS, né, eu consigo botar ela no modo FIPS. Só que, no entanto, quando eu tento rodar aqui o MD5, ele me joga um erro, né, um assertion failed, né, dizendo que low level API call to digest MD5 é proibido. Né? Então, basicamente, o que vai acontecer, na maior parte das vezes, seu código vai crashar ou vai, né, uma sessão vai ser lançada. Enquanto que se eu tentar rodar sem o FIPS, né, vamos ver o que acontece aqui. Eu tenho OpenSSL e lib. Bom, ele falha na hora de eu tentar colocar ele em modo FIPS, né? No entanto, ele me cospe lá, né, o MD5 como esperado. Então é basicamente isso, né? Daí é interessante ver, né, que, por exemplo, no caso do Windows, né, tem uma opção no regedit lá, na edição do registro, para você colocar o Windows em modo FIPS, que é uma péssima ideia, né? Porque imagina, de todos os aplicativos que geralmente se usam na sua máquina, vários deles usam funções criptográficas, nem sempre com uma função de criptografia de segurança, né? Muitas vezes é para, não sei, fazer uma lista indexada, né? E eles usam MD5, né? E nesse caso vai quebrar. Então, geralmente é uma má ideia colocar isso aí, a não ser que você realmente precise, né? Mas é só isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Espero que seja útil aí para quem, né, tenha curiosidade de saber o que é essa certificação FIPS. Bom, muito obrigado